Olá, seja bem-vindo ao canal, que bom estar aqui com você de novo. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e, mais importante, compartilhar essa palavra para outras pessoas. A reflexão que eu quero compartilhar hoje com vocês, meus amigos e amigas, é a respeito de uma mulher citada na Bíblia chamada Abigail. Essa mulher, ela era extremamente sábia, justa, correta, cuidadosa com a sua casa, com a sua família. Mas infelizmente essa mulher, ela era casada com um homem chamado Nabal. E o seu marido, pelo contrário, ele era tido como louco, insensato, grosseiro. Então ela era casada com esse homem. E quando ela está casada com esse homem, acontece algo muito interessante, né? Que poderia destruir toda a casa dela, toda a família dela e até mesmo a sua vida e do seu marido. Nessa época, a Bíblia, quando eles estavam tosquiando as ovelhas, era a época de dar o que? Guaritas para as pessoas, hospitalidade. Então, Davi, que estava na época fugido de Saul, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque eu quero falar de Abigail, mas eu quero que vocês entendam o contexto histórico. Ele estava fugindo de Saul, ele vai, então, até Nabal, né? Manda uns homens até Nabal, que ele não vai pessoalmente, ele manda uns homens até Nabal e pede hospitalidade a Nabal. E Nabal nega grosseiramente a hospitalidade para Davi, que na verdade tinha o quê? Tinha cuidado das ovelhas dele, tinha guardado e protegido, e ele foi um homem insensato naquele momento. E quando o Davi recebe essa resposta, como muitas vezes eu e você, talvez, quando somos injustiçados, sentimos a mesma coisa que Davi. Uma ira toma conta do coração de Davi. E quando Davi sente aquela ira, aquela revolta, ele separa 400 homens e está decidido a destruir tudo aquilo que Nabal possui. Seus filhos, sua família, sua mulher, seus bens. Mas aquela mulher, Abigail, ela era extremamente inteligente. E eu e você precisamos ser como essa mulher Abigail. Eu quero falar principalmente para aquelas mulheres que estão na igreja e que ouvem o tempo todo que o marido tem que ser a cabeça do lar. E que a mulher está abaixo do homem e que essa mulher precisa obedecer esse marido cegamente. E a Abigail, ela não faz isso e está na Bíblia. Abigail, ela é sensata ao ponto de ultrapassar a ordem do seu marido. Então o que ela faz? Quando esse marido sai, ela manda que separem comida, provisão para Davi, e ela vai pessoalmente até Davi e ela entrega essa provisão. E em nome do seu marido e da sua família, ela se redime diante de Davi. E naquele momento que ela faz isso, o marido nem sequer sabe, ela não falou com o marido, ela não comunicou com o marido. Ela vai, ela toma a decisão. Nesse momento ela ultrapassa o marido e ela se torna a cabeça daquela família naquele momento. Porque o marido dela era insensato. Então se você tem um marido insensato, um marido louco, você precisa ser aquela que vai conduzir a sua casa, aquela que vai conduzir as decisões da sua família. E muito interessante que quando ela faz isso, Davi redime. Né? Isso, ela salva a vida de Nabal, a vida dela, a vida da família, a vida de todos os seus bens. E Davi diz que ela é uma mulher sensata, que glória a Deus por ela ter ido ali, porque ele iria derramar sangue inocente. E houve então ali a salvação de Nabal. E essa mulher chega em casa e esse homem insensato, chamado Nabal, está bêbado, de cara cheia. Então o que ela faz? Ela se retira dos seus aposentos e ela não fala nada do que ela fez para esse marido, porque ela entende que ao comunicar isso no marido dela bêbado, não vai dar certo. Então tem mulher aí que tá discutindo com homem bêbado. Tem mulher aí discutindo com homem no momento da ira. E não é esse momento que nós, mulheres sábias, vamos conversar com os nossos maridos, os nossos parceiros. Então ela guarda aquilo, ela resolve o problema sozinha, ela guarda aquilo. E aí no dia seguinte, quando esse marido já não está mais bêbado, né, enlouquecido pela bebida, ela conta o que fez para esse marido. E esse marido vem e fica paralisado por um tempo. E depois esse marido vem a óbito. E quando esse marido morre e Davi escuta que conhece, né, que esse marido morreu, ele vai e ele pede essa mulher em casamento, porque ele sabe quão valoroso é quando você tem uma mulher sábia ao seu lado, que a mulher é a disjuntora.
A mulher é o farol, a mulher é aquela que ilumina, quando o homem é aquela que gera os projetos do seu marido. Então ele se casa com essa mulher, né? Porque Davi queria ter essa mulher tão sábia ao seu lado. E o que eu quero dizer pra você nessa mensagem toda, que eu quero que você entenda, mulher, que antes de você estar, né, sobre a liderança do teu marido, você está sob a liderança de Deus. Então, se o seu marido é insensato nas decisões com o seu filho, se o seu marido é grosseiro nas decisões com o seu filho, se esse marido ele é insensato na direção financeira da sua casa e da sua família, você precisa ser essa cabeça. Você precisa assumir, por mais pesado que seja, porque eu concordo que Deus fez tudo muito certo, mas a gente tem um mundo ideal e um mundo real. Em que mundo você vive? Se você vive no mundo real, porque é o qual nós estamos, você tem a obrigação de ser aquela que conduz a família, aquela que protege a sua família, seja uma Abigail. Saiba a hora de calar, saiba a hora de falar, saiba a hora de ir. Então, aprenda isso. Há momento para todas as coisas. Espere a raiva passar do seu marido. Se ele estiver bêbado, não discuta com o homem bêbado. No outro dia, você senta calmamente e talvez numa mesa de jantar especial ou de almoço, vocês vão conversar. Então, fica aqui esse recado para todas as mulheres, né, que estão sofrendo maltratos, porque eu sei que sofrem, né, o seu corpo, como dizer, o meu corpo é do meu, não, o seu corpo é seu e é do Senhor, é templo. Então, você tem que sim se proteger a sua casa, proteger a sua família, porque você é amada do Senhor, você é menina dos olhos de Deus. Até o próximo recado.